2 Coríntios capítulo 12. Estamos nos últimos capítulos, estamos vendo as últimas ideias aqui do Paulo para essa igreja. E hoje não vai ser melhor. Não que não é bom. Esse estudo aqui em capítulo 12 é um estudo muito importante. Aqui, finalmente, ele vai deixar bem claro o que ele tá ensinando nessa carta, a ideia dele em trazer essa mensagem sobre a diferença entre Paulo e o ministério do Paulo e o ministério desses superapóstolos. Então, a gente vai ver Paulo falando mais uma vez, sobre suas dificuldades, que é um tema aqui, né, nesse livro. E nós vamos ver também a comparação, mais uma vez. A gente viu um pouco, a gente vai ver mais uma vez. E esse é o ponto principal do Paulo. Por que ele é confiável? Por que o ministério dele é confiável? Por que as pessoas precisam ouvir do Paulo comparado com esses outros, o que ele vai chamar de superapóstolos, né? Ele vai chamar de novo aqui. Os superapóstolos que entraram com essa mensagem diferente. Qual que é a diferença no ministério dos dois? Então, mais uma vez, nós vamos ver isso aqui em capítulo 12, mas antes de chegar nessa parte, nós vamos ver mais uma coisa sobre a vida do Paulo. Lembra que em capítulo 11 ele começou a falar sobre suas dificuldades, lembra que ele falou várias vezes que ele está sendo insensato para falar dessa forma. Daí ele começa a falar sobre o orgulho dele está nos sofrimentos. Ele está orgulhoso sobre tudo que ele passou por causa da igreja, porque ele ama a igreja. E é a prova do amor do Paulo, esses sofrimentos e essas dificuldades que ele passou para poder levar o evangelho para eles. Então ele está orgulhoso naquilo que ele sofreu, porque isso vai provar o amor que ele tem no coração. E aqui em capítulo 12 ele vai mostrar mais um pouco sobre a vida dele e o que ele passou. E é interessante ver isso, o que ele fala aqui na primeira parte. Tem duas coisas separadas aqui nesse capítulo. A gente vai ver ele falando sobre a vida dele, sobre a visão que ele teve, sobre o pedido de oração, e o que Deus ensinou para ele através de tudo que a gente viu no final de 11 e o começo de 12. E depois a gente vai ver ele se comparando com esses outros falsos apóstolos. Mas aqui no início, é o ponto principal sobre tudo que aprendemos sobre sofrimento aqui. Então nós temos que prestar atenção nessa parte para entender o ensino. Se ele falou tanto sobre sofrimento, por que ele falou tudo isso? Qual que é o ensino para a gente sobre tudo que sofremos, que Paulo sofreu, o que a gente pode aprender na vida dele, com o que ele passou. E com certeza Deus vai usar esse tempo em nossas vidas. Eu oro, né? Eu acredito que Deus vai fazer algo. Então, eu quero começar em versículo 11. Eu só vou fazer uma oração. Sei que não faço toda vez, mas às vezes eu sinto a necessidade e eu quero fazer isso hoje. Então, só para começar nosso tempo, vamos orar. Deus, te agradecemos porque nos momentos bons e nos momentos difíceis, o Senhor não muda. O Senhor é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Nós podemos confiar no seu amor, podemos confiar em sua fidelidade, em seu cuidado em nossas vidas, mesmo quando temos situações difíceis. Então, pedimos para que o Senhor pode continuar
fazendo sua obra nas nossas vidas, em cada fase que estamos na vida, que nós podemos deixar o Senhor ser o Senhor das nossas vidas. Use esse tempo, traz entendimento sobre essas coisas que vamos falar, em nome de Jesus. Amém. Versículo 1. Estou em inglês aqui. De novo. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 1. É necessário que eu continue a gloriar-me com isso. Ainda que eu não ganhe nada com isso, passarei as visões e revelações do Senhor. Então ele tinha falado sobre os sofrimentos, ele tinha falado sobre as dificuldades, tudo que ele sofreu, ele falou as coisas da vida dele que a gente viu em capítulo 11, ele sofreu muito, quase morreu muitas vezes. As dificuldades que Paulo passou, a gente não consegue nem imaginar passando por uma das coisas que ele falou, ele tinha uma lista de coisas. Então, nesse lado sobre sofrimento, ele mostrou, eu estou sofrendo mais porque eu amo mais. Eu sofro porque é importante, é tão importante essa mensagem que eu estou pronto para sofrer para poder levar essa mensagem. Agora em capítulo 12, ele vai falar sobre a revelação, sobre o que ele recebeu de Deus e ele vai mostrar, ele vai mostrar orgulho, mas também não, né? Dá para ver que é muito difícil para ele. A gente viu isso em capítulo 11, ele fica fala como um insensato, né? Ele não gosta de falar sobre ele mesmo, ele tem muita dificuldade de fazer isso, porque o alvo, o ponto principal para o Paulo em todo o ensino dele sempre é glorificar Jesus. Ele quer glorificar Jesus e isso é uma coisa muito bom no ensino do Paulo. Se nós vamos aprender alguma coisa com Paulo, é isso que nós precisamos aprender, que Jesus tem que ser glorificado independente do meu sofrimento, das revelações, das coisas boas, das coisas ruins. Paulo vai agora falar sobre a revelação que ele recebeu de Deus e até nisso ele vai falar dele mesmo, mas ele tem muita dificuldade, ele vai falar, conheço um homem, em versículo 2, ele tá falando dele mesmo, a gente sabe que ele tá falando dele mesmo, por causa de versículo 7, ele fala para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza das revelações. Então, sabemos que é ele que está tendo as revelações. Em versículo 1 também, ele fala, é necessário que eu continue a gloriar-me com isso. E fala sobre a revelação que ele recebeu, né? Então, é ele que está passando por isso. Mas em versículo 2 ele fala, conheço um homem. E a gente vai falar mais sobre isso, mas é interessante que ele tem muita dificuldade de falar dele mesmo. Mas quando ele está usando ele como exemplo, ele está fazendo isso ainda para glorificar Jesus e para mostrar como Deus trabalha em nossas vidas. Às vezes eu preciso falar sobre minha experiência, sobre minha vida, para poder provar Jesus. Não para me exaltar, não para falar, olha como eu sou espiritual, olha como eu sou bom, mas para mostrar como Deus é bom. E é isso que Paulo quer deixar claro, porque ele não gosta de falar dele mesmo. E é bom esse desejo de não falar dele mesmo. Ele quer glorificar Jesus. Paulo sabe a dificuldade que é para a igreja não glorificar a pessoa. E é uma dificuldade hoje. É uma dificuldade em quase todas as igrejas. A nossa natureza olha mais para a pessoa, porque é quem a gente pode ver, né? Eu estou vendo essa pessoa na minha frente, que está ensinando a palavra de Deus, que está trazendo
esse momento espiritual para a gente, eu estou crescendo espiritualmente por causa do ministério dessa pessoa, então eu posso exaltar o pastor, a pessoa é responsável, ao invés de focar em Deus. É mais fácil para a gente porque eu consigo ver o pastor, eu consigo ver essa pessoa que está na frente. E Paulo sabe que é uma dificuldade que nós temos, então ele sempre tenta evitar colocar o foco nele mesmo. Ele quer glorificar Jesus. E para a gente no ministério, nós temos que entender isso e temos que mostrar Jesus. O ministério é dele, né? Não é nosso. Vamos continuar. Então ele vai falar sobre as visões, sobre as revelações que ele recebeu, só que ele vai falar na terceira pessoa. Vai falar, parece que ele está falando de outra pessoa, mas é dele mesmo. Vamos ver de 2 a 4. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus... ele fala de novo, mas Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Então aqui ele começa a falar sobre essa situação, sobre esse homem que ele conheceu, que é ele. Ele começa a falar sobre o que aconteceu quando ele teve essa visão. Ele fala que foi arrebatado ao paraíso, ouviu coisas indizíveis que ele não consegue colocar em palavras, e parece que talvez a gente não sabe exatamente o que ele está falando, mas é bem possível, se não provável, que ele está falando sobre a história em Atos capítulo 14. Em Atos capítulo 14, Paulo foi arrebatado, ou foi apedrejado, e eles pensaram que ele tinha morrido. Vamos olhar lá em Atos 14. Vamos abrir Atos 14. Eles começam, Paulo e Barnabé estão fazendo ministério em Listra, e eles fazem um milagre, curaram uma pessoa, e as pessoas começaram a chamar eles de deuses, e Paulo e Barnabé rasgam suas roupas e falam que são homens e não são deuses, e depois de louvar, eles ficam louvando os dois, e depois, alguns versículos mais para baixo, eles estão querendo matar ele. Versículo 19. Então alguns judeus chegaram de Antioquia, de Icônio, e mudaram o ânimo das multidões, apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que estivesse morto. Então, louvando, glorificando, né, exaltando os homens em versículo 11 e matando em versículo 19. É triste a realidade do ser humano, né? Como pode mudar tão rápido. Então Paulo está pregando, está fazendo ministério, curou uma pessoa para mostrar Jesus, e quando ele fez isso, as pessoas pensaram que ele é um Deus. Pensando que era um Deus, eles queriam louvar Paulo e Barnabé, e ele fala, não faz isso, vocês não entenderam, nós não somos deuses. E as pessoas ficaram bravos. Chegaram essas outras pessoas que não gostaram do Paulo, mudou o ânimo das pessoas, e eles decidiram matar Paulo, tentaram matar ele, pensaram que ele tinha morrido,
Então, não foi algo simples, né? A gente viu os sofrimentos em capítulo 11. Ele foi apedrejado e pensaram que ele tinha morrido. Então, muitos pensam que essa história que acontece em capítulo 12 aconteceu naquele momento, que é interessante porque vai provar o ponto que estamos vendo mais para frente, de que na nossa fraqueza, na nossa dificuldade, Deus é revelado, né? E isso é o que nós queremos aprender e literalmente acontece aqui. Então, voltando lá para 2 Coríntios 12, ele tem essa experiência, talvez foi quando ele morreu, quando ele quase morreu, talvez até morreu. Alguns pensam que ele realmente morreu e foi separado do corpo, e outros pensam que foi uma visão, mas nem Paulo sabe. Então é difícil dizer como era, porque se ele não sabe, como que a gente vai saber? Mas ele fala 2 vezes aqui, se foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, né? Ele fala em versículo 2, daí ele repete de novo versículo 3, porque nem ele mesmo sabe o que aconteceu. Ele teve o que ele fala de visão, revelação, ou se ele realmente tinha morrido, foi separado do corpo, viu essas coisas essas coisas de Deus, e eu acho que aqui fala, onde é que fala do terceiro céu, versículo 2, ele fala, foi arrebatado ao terceiro céu. Então, ele fala sobre algo que ele viu no terceiro céu. A gente sabe que tem o céu azul, né, que é o primeiro céu, a atmosfera, acho que é isso que chama. O segundo seria onde estão as estrelas, né, onde há o universo, aquela parte de sair do nosso mundo, da nossa atmosfera, saindo para fora. A gente chega no segundo céu, nas estrelas, nessa parte do universo. E o terceiro céu seria o lugar onde Deus está, onde Deus existe, né? Onde é paraíso, que ele vai falar depois. Esse lugar, o lugar de Deus, né? Então, por isso que a gente chama de céu, por causa disso. Esse terceiro céu, esse lugar fora do nosso universo, o lugar que pertence a Deus. Então, ele foi levado à presença de Deus de alguma forma. Ele viu coisas que ele não consegue falar, ele ouviu coisas que não consegue dizer em palavras, e é uma experiência que ele teve, que Deus deu para ele a oportunidade de ver coisas que nós não podemos entender. E é bom que ele não tenta explicar essas coisas, porque a gente não ia entender mesmo, ia só ficar mais confuso. Às vezes eu fico pensando sobre o livro de Apocalipse e João tentando colocar em palavras coisas que ele nunca viu. É difícil para ele explicar e falar essas coisas. Às vezes eu penso sobre as coisas que ele está descrevendo, sobre um dragão, sobre essas coisas voando, essas coisas grandes. Será que é avião? Será que é helicóptero? Será que são coisas que nós conhecemos hoje, mas que ele nunca tinha visto? E ele está tentando descrever com coisas que ele conhece, coisas que ele não sabe descrever, né? Com as palavras, com a experiência dele limitado, ele não consegue colocar em palavras. Eu penso sobre um pôr do sol. Quando você vê um pôr do sol na praia e você vê as cores e o sol descendo e o céu azul com essa laranja e
e o mar, tudo. Você imagina tentar descrever o que você está vendo para um cego que nunca viu, que não tem base dessas coisas. O que você falaria? Como que você ia explicar isso para essa pessoa? Você ia falar sobre as cores e a pessoa ia pensar, mas eu não sei como que é essas cores, eu não sei a diferença dessas cores. Eu nunca vi. Então como que eu vou... E você tenta expressar algo que para essa pessoa não tem base de entender essas coisas. Né? Você fala sobre a luz, existe essa luz que está refletindo no mar, não sei como é o mar, não sei como é a luz, eu não sei como são essas cores, eu não tenho base para entender essas coisas. Não existe uma forma de entender algo que você nunca experimentou, que você não tem base. Então, Paulo simplesmente fala aqui que ele viu coisas e ouviu coisas que ele não pode falar, que seria crime falar o que ele viu, porque não tem como expressar em palavras a grandeza das coisas que ele experimentou naquele momento. Então, talvez ele morreu, foi levado, talvez foi uma visão que Deus deu para ele, mas o mais importante que nós precisamos entender é que Deus deu para ele a oportunidade de ver coisas de Deus, né? Que nós não entendemos aqui, que nós não podemos ver no nosso dia a dia. E isso aconteceu quando ele sofreu e literalmente morreu, né? E é uma imagem para a gente quando a gente morre para nós mesmos, quando a gente está abrindo mão dos nossos desejos, quando a gente está entregando nossas vidas até no sofrimento. É o momento que Deus vai estar com a gente e Ele vai se revelar ainda mais. E é isso que acontece nas nossas tribulações. Deus vai ser mais revelado em nossas vidas. E nós podemos confiar nisso. Então, é uma imagem. Aqui, Paulo fala sobre a experiência dele, mas a experiência dele é uma imagem para ajudar a gente a entender o propósito dos sofrimentos. Vamos ver versículos 5 e 6. Nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim ver o de mim ouvir. Desculpa. Então, Paulo fala, eu posso gloriar nessa pessoa, mas não em mim mesmo. Porque para ele fala, são pessoas separadas. Se ele realmente morreu e foi levado... Espero que não está fazendo muito barulho o ar-condicionado aqui. Se ele realmente morreu e foi levado, ele foi separado do corpo físico para poder ser levado e depois ele ressuscitou, né? Mas se isso realmente aconteceu, ele estava separado da natureza humana naquele momento. Então ele fala, se eu vou gloriar em alguma coisa, é naquele homem que estava na presença de Deus, naquela pessoa que viu essas coisas, que foi levado. É Deus. Se eu vou me gloriar, é porque Deus fez algo. E eu, sendo separado de mim mesmo, estando na presença de Deus, isso é a melhor coisa que eu posso ser. Mas eu, no meu corpo físico, eu não posso receber glória. Quem sou eu para ser glorificado? Então, no meu corpo, no meu tempo aqui, eu não posso receber nada, né? Eu não posso falar de mim mesmo, mas daquela pessoa que recebeu algo de Deus, eu vou gloriar naquele homem. E ele fala, ele não seria insensato para falar sobre essas coisas, porque ele realmente viveu. Esses falsos apóstolos, eles vêm falando deles mesmos e eles não passaram por nada que Paulo passou. Então Paulo fala, eu posso falar dessas coisas, eu vivi isso.
Eu sei o que é, mas eu não quero fazer isso porque vocês não devem pensar mais de mim, de que é bom. Eu sou um servo de Deus. Eu sou um apóstolo, mas eu sou um servo de Deus. É só isso. Então, eu não quero ficar falando das minhas experiências para tirar o foco daquele que me deu a experiência. Quem é digno nessa história? Aquele que levou ele para o terceiro céu. Aquele que levou ele para ver essas coisas que ele não consegue colocar em palavras. Então a gente precisa ver quem é realmente importante nessa história. Então Paulo fala, eu não quero ficar falando de mim mesmo, eu posso falar, porque eu passei por essas coisas, eu vi coisas que nem posso falar. E é interessante que ele fala 14 anos depois, ele esperou 14 anos para falar sobre essa história. Ele não fala sobre essa história em nenhum outro lugar no Novo Testamento. É interessante que em tudo que Paulo escreveu, se fosse eu, eu ia escrever essa história o tempo todo. Eu ia escrever um livro sobre isso. Vender esse livro e ganhar muito dinheiro, né? Isso já acontece. As pessoas querem ficar ricas, querem vender livros, eles falam sobre o céu. Paulo não queria aproveitar da experiência. Deus deu para ele a oportunidade de experimentar uma coisa. Não era para ele ganhar dinheiro, não era para ele usar isso para ter alguma coisa. Ele fala assim, eu vou gloriar nas minhas fraquezas, porque eu quero glorificar Jesus. Então, durante 14 anos, ele nem falou dessa história. E agora, por causa de tudo que está acontecendo, finalmente ele fala bem rapidamente sobre isso. Ele só fala isso aconteceu, depois ele fala, mas não fica focado em mim, não quero falar dessa história, vamos pra frente. É incrível, é muito legal a humildade do Paulo. Versículo 7. Para me impedir que me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Oh, glórias! Porque ele recebeu essa revelação, porque ele tem esse entendimento, seria fácil ele ficar orgulhoso. Seria fácil ele pensar que ele é algo, que ele tem uma experiência maior que os outros, que ele tem um conhecimento mais do que os outros, e que isso ele pode pensar, se Deus me deu essas coisas, essa revelação para entender o mistério da graça, para experimentar o terceiro céu, para ver as coisas que ele viu, para plantar as igrejas que ele plantou, para escrever as cartas que ele escreveu, tudo que Paulo fez, seria fácil ele ficar orgulhoso. Eu ia ficar, com certeza eu ia ficar orgulhoso com tudo que, se fosse minha vida. O que Deus deu para ele, qual foi o presente que Deus deu para ele? Ele deu um espinho na carne. Deus deu um presente para ele. Deus deu aquilo que ele precisava. Deus deu a oportunidade para ele continuar humilde, sabendo que ele é fraco. Ele precisava, ele tinha muita coisa boa. Ele tinha o Espírito de Deus, ele plantou essas igrejas, ele foi o apóstolo para levar a mensagem para os gentios. Ele fez muitas coisas, mas ele precisava saber que ele é fraco. Ele viu o terceiro céu, mas ele ainda é um homem, ainda é fraco, ainda é um servo de Deus, ainda depende de Deus em todo momento. E essa dependência tem que continuar. Nós precisamos depender de Deus. Então ele recebeu esse espinho na carne, um mensageiro de Satanás para atormentar. Eu não gosto desse versículo. Precisamos saber algumas coisas sobre isso. Precisamos saber que na nossa dificuldade nós temos a oportunidade de ver Deus com mais clareza, né? Isso é bom, mas temos que saber também com mais revelação, com mais oportunidade,
quando Deus começa a nos usar de uma forma maior, nós também precisamos depender ainda mais de Deus. Dependência é uma coisa que tem que continuar crescendo. Humildade é uma coisa que tem que continuar crescendo. Eu não posso começar humilde como Saul e eu começo pensando que eu não sou nada, que eu preciso de Deus e ele começou bem, mas depois quando ele começou a pensar que ele era bom, ele esqueceu de Deus e ele caiu. E isso pode acontecer com a gente também facilmente. Cuidado quando você começa a pensar que está firme, que você está pronto para cair. Então nós temos que ter mais dependência. O mais que a gente cresce, o mais que a gente entende, o mais que a gente tem conhecimento, maturidade, nós precisamos crescer em humildade e dependência também. Então, Paulo recebeu essas revelações, mas ele também precisava depender. Então, o que ele precisava era um espinho na carne e era um mensageiro de Satanás que atormentava ele. Eu não sei como que era isso. Alguns falam sobre a doença nos olhos, pode ser que foi isso, pode ser que foi outra coisa, mas ele teve algo para lembrar ele o tempo todo que ele é fraco. E não é fácil ser lembrado disso o tempo todo. Eu não gosto de ser lembrado que eu sou fraco, mas como eu preciso disso. E é interessante que Deus permitiu isso. Deus permitiu esse sofrimento na vida do Paulo. Nem todo sofrimento é ruim. Em alguns momentos é necessário. Sempre temos que voltar para isso. A promessa principal no Novo Testamento não é prosperidade, não é saúde, não é uma vida fácil. A promessa principal é vida eterna. Então, quando Paulo viu as coisas que ele viu, entendeu as coisas que ele entendeu, teve essa experiência com Deus, ele viu que existe algo mais importante. E recebendo esse espinho na carne, ele percebeu como o corpo dele é fraco. Então, com essas duas coisas, entendendo esses dois lados, que aqui eu sou fraco, mas que eu tenho toda a eternidade, eu tenho esse céu, esse paraíso para frente. Entendendo essas duas coisas, ele dependeu mais de Deus e ele viveu mais para a eternidade. É isso que nós precisamos. É isso que nós precisamos. Então, o sofrimento não é sempre ruim. Às vezes pode nos ajudar a depender mais de Deus. Versículo 8. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim. Paulo é um homem de oração. Ele orava muito, orava pela igreja, orava por ele mesmo, orava para as pessoas. Ele tinha uma vida de oração e é um exemplo nisso. Quando ele sofreu, ele orou. É a resposta certa. Algumas vezes nós vamos sofrer porque nós precisamos de sofrimento por causa de alguma coisa espiritual, para o nosso crescimento espiritual, para a nossa dependência de Deus, mas não sempre. Às vezes nós temos sofrimento que Deus quer tirar das nossas vidas. Em alguns momentos Deus vai curar o doente, Deus vai tirar o sofrimento, Ele vai usar como oportunidade mostrar o poder dEle. Nós podemos pedir, nós podemos falar com Deus. Oração tem poder. Deus nos encoraja, Deus fala que nós precisamos orar. Deus nos deu a oportunidade a falar com Ele, Ele nos deu acesso a Ele e Ele fala que nós precisamos fazer isso. Precisamos ter essa prática, porque orando nós mostramos nossa dependência. Nós precisamos estar orando o tempo todo. Nós precisamos orar pelas pessoas que estão sofrendo. Nós temos que orar quando nós estamos no momento de sofrimento, porque Deus pode responder, Ele pode tirar o nosso sofrimento. Mas o que nós precisamos também saber é que Deus não vai tirar todo o sofrimento.
Eu conheço pessoas que falam que se estamos sofrendo é por causa da falta de fé, é porque nós não entendemos o coração de Deus, ou que nós não oramos o suficiente. Paulo pediu 3 vezes, ele é um homem de grande fé, ele orou para outras pessoas receberem a cura muitas vezes e receberam. Foi a história que a gente viu em Atos 14. Ele teve o poder de curar, não ele mesmo, né? Mas ele, através do Espírito de Deus, curou pessoas através do Paulo. E isso aconteceu muitas vezes, porque foi a vontade de Deus. Mas não é sempre a vontade de Deus tirar todo o sofrimento. Mas quando você está sofrendo, ora, busca a vontade de Deus, porque talvez Ele quer tirar esse sofrimento. Paulo orou, é a resposta certa. Se você está sofrendo, começa a orar e ora bastante. Mas quando que ele parou de orar? Ele só parou de orar quando Deus deu a resposta. A resposta não é sempre sim. Às vezes é sim, e às vezes a resposta é não. Quando a resposta é não, eu preciso aceitar que Deus tem outro plano. Mas eu vou orar até ter uma resposta. Se está demorando, não preciso parar de orar. Eu vou continuar orando até Deus dar a resposta. Então ele deu a resposta, versículo 9. Mas ele me disse, minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Então, Deus respondeu para ele que é a vontade dele esse sofrimento. Esse sofrimento é necessário porque você precisa depender de mim. Porque quando você é fraco, eu posso mostrar minha força. E Paulo conseguiu entender isso. Eu prefiro ser fraco para ver mais do poder de Deus na minha vida. Se o que eu preciso para ser mais usado, para glorificar Jesus ainda mais, para depender dele ainda mais, para mostrar mais a sua glória, o que eu preciso é sofrer mais, é depender mais, é ter mais dependência através do meu sofrimento, vou fazer isso com alegria. Porque esse é o alvo. Esse é o que eu mais quero. Quero glorificar Jesus. Não é sempre assim. Não é toda vez. Mas às vezes vai ser a vontade de Deus, o nosso sofrimento por um tempo. E sabemos o que vem depois. Sabemos que nós temos eternidade. Mas olha o que ele fala no versículo 9. Minha graça é suficiente. Minha graça é suficiente. Não é porque Deus vai nos abandonar que nós vamos ter sofrimento. Mas na verdade é porque a gente tá recebendo ainda mais da graça dele, ainda mais da presença dele, ainda mais do poder dele em nossas vidas. E é por isso que nós precisamos ter essas coisas às vezes. Eu prefiro ter mais a presença de Deus, mais do poder de Deus na minha vida e sacrificar mais da minha vida. Eu quero aprender com Paulo, é difícil para mim ainda, é muito difícil, mas eu quero ver o poder de Deus ser aperfeiçoado na minha vida, e isso acontece na minha fraqueza. Então, que eu possa ser fraco e deixar Ele ser forte na minha vida. Então, ele fala, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para poder ver mais do poder de Deus, né? A glória, ele está falando em gloriar, né? Comparado com esses falsos apóstolos. Como que ele vai falar da vida dele, qual vai ser a glória do Paulo? Eu posso sofrer porque minhas fraquezas mostram o poder de Deus. Que coisa incrível. Versículo 10. Dá para só parar e ficar refletindo aqui, né? A gente tem que terminar. Vamos ver o resto do capítulo. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias,
Pois quando sou fraco é que sou forte. Amém, né? É a palavra de Deus. Paulo aprendeu isso, passando por isso, ele viveu o que... Se alguém pode falar isso que ele fala em versículo 10 é Paulo, porque ele viveu esses sofrimentos, ele viveu de verdade. A gente viu o que ele passou, a gente viu que ele foi fraco, ele, né, teve insultos, necessidades, perseguições, angústias. Ele conhece bem essas coisas. Nossa história não é nada parecido com a história do Paulo nesse sentido, nessas coisas. Nós gastamos uma boa parte da nossa vida evitando o sofrimento. Paulo abraçou o sofrimento e ele conseguiu entender que quando eu sou fraco, eu sou forte. Ele conseguiu entender que o sofrimento não é nada comparado com a glória de Deus. Que a presença de Deus que eu vou ter nos sofrimentos é muito maior do que qualquer sofrimento que eu vou passar. Paulo, que tem experiência com isso, ele fala, eu prefiro ser fraco e deixar Deus ser forte. Eu prefiro sofrer e deixar Deus ser glorificado. Eu preciso sentir a dificuldade aqui para sentir a presença de Deus na minha vida. Paulo tem experiência, ele pode falar com autoridade sobre essas coisas. E ele fala, eu sei o que é mais importante. Nós gastamos uma boa parte das nossas vidas evitando dificuldade e por isso muitas vezes a gente não consegue sentir essa presença de Deus, esse cuidado de Deus e é triste que a gente nunca experimenta o poder de Deus na nossa vida como Paulo por causa da dificuldade que a gente tem em entregar nossas vidas completamente a Ele. Eu acredito que isso é pelo menos uma parte do problema. Então isso é o que Paulo aprendeu com suas dificuldades. Na minha dificuldade, eu vou ver Jesus ainda mais. Até na minha morte, quando eu entrego minha vida para morrer, é que eu vou ver a revelação de Deus, a manifestação de Deus na minha vida. Esse é o ponto principal da primeira parte de capítulo 12. Agora, em versículo 11, ele vai começar a mudar o assunto para comparar a vida dele com os superapóstolos e como Paulo está preocupado com os coríntios, como ele pensa na igreja e os superapóstolos têm uma visão um pouco diferente. Então vamos ver, a gente vai tentar passar mais rápido agora, porque em 15 minutos eu quero terminar o capítulo. Vamos lá. Versículo 11. Fui insensato, mas vocês me obrigaram a isso. Eu devia ser recomendado por vocês, pois em nada sou inferior aos superapóstolos, embora eu nada seja. Então ele fala, eu não queria falar dessa forma, não foi minha intenção, não foi meu desejo, mas eu fiz isso porque vocês não conseguem discernir entre esses superapóstolos e quem realmente te ama. Então, já que você não consegue ter discernimento, vocês me obrigaram a falar sobre coisas que eu não queria falar. E não foi fácil para o Paulo, né? Mas ele teve que fazer isso para mostrar que ele realmente é um apóstolo, que ele realmente tem esse ministério de Deus e que ele está fazendo as coisas que está fazendo pela vontade de Deus, né? O sofrimento dele não mostra que não é para mostrar que ele não é de Deus, mas na verdade é para mostrar que ele depende de Deus, que ele é enviado por Deus e que ele ama a igreja. Então ele conseguiu provar isso para a gente aqui nos capítulos e ele fala que ele não queria falar dessa forma, mas ele precisava mostrar que não é menos, não é inferior aos superapóstolos. A palavra apóstolos, nós sabemos que é a palavra enviado, né? E
e tem esse palavra super, essa palavra superlativa, uma palavra que dá ênfase, né? Que faz mais forte. Então, não é um enviado, mas é um super enviado. A gente tem um homem, nós temos um super homem, né? É uma pessoa além do normal, não é? É maior do que o normal. Então, ele está falando assim para mostrar como é ridículo. Nós temos servos de Cristo e nós temos super servos de Cristo. Como que você vai ser um super servo de Cristo? Não faz sentido. Você não pode ser, você não pode depender de Deus, você não pode ser um servo de Deus, um escravo, você não pode dar sua vida e falar que você é super. Então, ele está usando isso para falar como é ridículo o pensamento, a forma de ver esses apóstolos. E ele fala que ele não é menos, não é inferior, porque ele provou, né, o cuidado que ele tem com a igreja, ele provou o amor que ele tem, ele provou o ministério, ele provou que ele é enviado por Deus, que ele tem relacionamento com Deus, que ele é servo de Cristo. Ele provou tudo isso aqui no livro, nesses capítulos. Então ele fala, eu não sou menos. Se você vai comparar, ele tinha falado, comparar não é legal, mas já que a gente está comparando, não quero ser insensato, mas vocês precisam aprender discernimento. Então vamos olhar para os dois. Ele fala, eu não sou inferior. Ele não fala que ele é superior, né? O super apóstolo tem essa ideia de ser superior. Ele não é superior, ele não fala que ele é mais, mas ele fala que ele não é menos. Por que ele fala assim? Porque ele fala, embora nada seja, eu nada seja. Então, nós somos iguais. Todos nós somos servos. Todos nós somos nada. Todos nós somos salvos pela graça de Deus. Você pode pegar qualquer pessoa no mundo e nós somos iguais. Mas Deus é superior. Deus é o único Deus. E o melhor que eu posso ser aqui é um servo de Deus. Não existe nada melhor que isso. Então ele fala, não é que eu sou superior, é que todos nós somos servos. Todos nós somos seres humanos. Todos nós somos nada, porque dependemos de Deus. E Deus é tudo. Versículo 12. As marcas de um apóstolo, sinais, maravilhas, milagres foram demonstradas entre vocês com grande perseverança. Então ele fala sobre algumas coisas dos apóstolos, não são as únicas coisas, né? A palavra apóstolo significa enviado com mensagem, então a mensagem é a coisa mais importante, mas Deus deu um poder sobrenatural para os apóstolos, principalmente naquele primeiro momento que eles estavam provando que o poder vem de Deus. Sabemos também que não podemos depender de sinais, porque Mateus 24 ele fala sobre falsos profetas que vêm nos últimos tempos com sinais, né? Existe um poder sobrenatural que não vem de Deus. E esse poder de Satanás vai ser usado para enganar as pessoas. Então a gente não pode depender de sinais, a gente não pode depender de milagres e maravilhas. Deus usou essas coisas por um tempo para abrir os olhos das pessoas e ver a verdade, mas sempre foi baseado na verdade, na palavra de Deus. Então, a verdade para a gente, o que vai mostrar se uma pessoa é de Deus ou não, é a palavra de Deus. Então, sempre temos que voltar para isso. Mas Deus usou os sinais por um tempo, não por um tempo, ele usa até hoje, mas é para provar, é para abrir os olhos das pessoas para que eles possam ver a palavra de Deus e a mensagem de Cristo e não para focar nesses sinais. Porque a gente pode ser enganado com sinais também. Mas ele fala, foram
demonstrados entre vocês com grande perseverança. Então eles continuaram mostrando essas coisas. Então eles podem provar até com sinais. É engraçado que ele fala muito sobre sofrimentos. Ele fala sobre as revelações e volta a falar sobre sofrimentos de novo. Ele fica falando muito sobre sofrimento, mas sobre o poder de Deus nele ele fala muito pouco. Só tem esse versículo. Ele fala muito pouco sobre a prova de poder que ele tem. Ele fala muito sobre a prova de fraqueza. Versículo 13. Em que vocês foram inferiores às outras igrejas, exceto no fato de eu nunca ter sido um peso para vocês. Perdoe-me essa ofensa. Então, Paulo, de novo, ele está sendo irônico com a igreja, ele está mostrando que ele sempre cuidou da igreja, ele sempre fez o que a igreja precisava e nem pedia dinheiro, não foi um peso, não chegou pedindo nada. Esses superapóstolos queriam dinheiro, queriam sustento, queriam alguma coisa da igreja, mas Paulo chegou, não queria ser um peso, ele queria levar as boas novas e não ser um peso para a igreja. Que diferença. Versículo 14. Agora sou pronto para visitá-los pela terceira vez e não serei um peso, porque o desejo não são os seus bens, mas vocês mesmos. Além disso, os filhos não devem ajuntar riquezas para os pais, mas os pais para os filhos. Então ele quer visitar, mas não para ser um peso. Ele não vai visitar a igreja porque ele precisa de sustento, porque ele quer uma oferta, né? E tem pessoas que vão para as igrejas só para receber a oferta. Eu vou ensinar nessa igreja porque eu estou precisando de dinheiro e eu preciso de uma oferta. Paulo não vai para receber, não vai para ser um peso, mas ele fala, eu gosto muito como ele fala no versículo 14, ele fala, o que desejo não são os seus bens, mas vocês mesmos. O que Paulo quer são as pessoas. Ele ama pessoas, ele não ama dinheiro, ele não ama os bens, ele não quer nada que as pessoas podem oferecer, ele quer as pessoas. Ele quer as vidas, as pessoas são importantes. E ele fala esse relacionamento de pais com filhos. E é engraçado, eu brinco com as pessoas que eu tive tantos filhos para ter as crianças me servindo. Mas eu falo isso brincando porque todo mundo sabe que é ridículo, não funciona assim. Imagina o quanto, se a gente comparar o quanto que eu dei o meu sacrifício para os meus filhos e o que eu vou receber dos meus filhos, não dá para comparar, né? Eu não vou sacrificar todo o meu dinheiro, todo o meu tempo, toda a minha vida, toda a minha energia para ter alguém para lavar louça, né? Eu fico brincando com as crianças, com as pessoas que precisam lavar louça, precisam limpar a casa. Em primeiro lugar, eles nem fazem um trabalho muito bem, mas em segundo lugar, olha para a comparação. Né? A mesma coisa aqui, Paulo, ele fala, eu estou visitando vocês não para receber algo de vocês. Os pais não têm filhos para receber alguma coisa, mas para dar. Eu tenho meus filhos não porque eles vão oferecer alguma coisa para mim. Não é assim. Eu vou dar minha vida para preparar meus filhos, para ensinar meus filhos, para dar uma vida boa para os meus filhos, para dar toda a oportunidade, ter uma vida boa. Eu quero dar tudo para ajudar meus filhos a ter uma vida boa. E é a mesma coisa que Paulo fala. Os filhos vão receber dos seus pais, os pais vão sacrificar. E é normal isso. Então, Paulo mostra esse relacionamento como pai e filhos, que os superapóstolos não estão vivendo dessa forma. Versículo 15. Assim, de boa vontade, por amor de vocês, gastarei tudo o que tenho e também me desgastarei pessoalmente, visto que os amo tanto, deve ser menos amado. Então, de novo, ele mostra, eu estou fazendo essas coisas porque eu amo. Eu estou dando tudo,
gastarei tudo que tenho, então eu vou gastar todo o dinheiro e também me desgastarei. Então eu vou entregar minha vida, vou pagar todo o dinheiro que eu tenho, eu vou dar minha vida, eu vou dar toda a energia que eu tenho, porque eu quero amar vocês. Mas por que eu preciso ser menos amado? Eu estou fazendo esses sacrifícios para poder amar vocês. Por que eu sou menos amado? Esses superapóstolos não estão dando nada para amar vocês e são mais amados. Eu não entendo. Não faz sentido. Ele não consegue entender por que pensam dessa forma. Então ele está tentando deixar visível alguma coisa estranha no relacionamento. Fazer o ministério muitas vezes vai ser assim. Você vai dar tudo, você vai gastar tudo, ser desgastado e ainda ser menos amado. Amém. Mas a gente faz porque é como os pais. Os filhos nunca entendem o sacrifício dos pais até ter seus próprios filhos. Não vai acontecer. Só quando tem seus próprios filhos que eles vão começar a entender. Nossa, você sacrificou muito, né? Meu pai sacrificou muito para me dar tudo que me deu. Só depois de ter filhos que a gente entende. Mas sendo pai, a gente nunca faz isso. Sendo servo, ajudando pessoas nesse sentido de relacionamento com a igreja, a gente vai sacrificar e não vai... As pessoas nunca vão entender nosso sacrifício. Mas Deus sabe. Deus está vendo. Deus entende. Ele sacrificou muito mais. Ele amou muito mais. E nós recebemos disso. E nunca vamos entender o sacrifício de Jesus. Vamos continuar. 16. Seja como for, não tenho sido um peso para vocês. No entanto, como sou astuto, eu os prendi com astúcia. Porventura, eu os explorei por meio de alguém que enviei a vocês. Recomendei a Tito que os visitasse, acompanhando de outro irmão. Por acaso Tito os explorou? Não agimos nós no mesmo espírito e não seguimos os mesmos passos? Então ele fala, eu nunca fiz nada para explorar, para receber alguma coisa de vocês, nem as pessoas que eu enviei. Eu sempre queria fazer o melhor para vocês, né? Então ele fala, como sou astuto, eu os prendi com astúcia. Então ele fez isso com eles, não sendo um peso, sendo um servo, alcançando as pessoas, quando eles não entenderam o que Paulo estava fazendo. Agora, quando chega essas pessoas querendo algo da igreja, agora a igreja viu que é um servo de verdade. E eu espero que eles não vão continuar recebendo coisas erradas, ou pessoas erradas, que só querem alguma coisa da igreja, que querem tirar vantagem da igreja, querem usar a igreja para receber alguma coisa. Então, ele chegou com astúcia para mostrar um exemplo, e agora eles precisam ver como ele viveu. Versículo 19. Vocês pensam que durante todo esse tempo estamos nós defendendo perante vocês? Falamos diante de Deus como alguém que está em Cristo. E tudo o que fazemos, amados irmãos, é para fortalecê-los. Então ele fala, não estou defendendo o meu ministério, mas eu quero fortalecer vocês. Eu quero que vocês podem ser fortes. Esse é meu desejo. Eu não quero receber nada, eu não quero me defender, eu não quero mostrar que eu sou bom. Só quero ajudar vocês, para não deixar ninguém tirar vantagem de vocês, porque parece que é o que está acontecendo. Versículo 20. Pois temo que ao visitá-los não os encontre como eu esperava, e que vocês não me encontrem como eu esperava. Temo que haja entre vocês brigas, invejas, manifestações de ira, divisões, calúnias, intrigas, arrogância e desordem.
Receio que ao visitá-los outra vez, o meu Deus me humilhe diante de vocês e eu lamente por causa de muitos que pecaram anteriormente e não os arrependeram da impureza, da imoralidade sexual e da libertinagem que praticaram. Então, Paulo fala aqui no final: meu medo é que vocês vão sair da verdade, vocês não vão ver o que é realmente importante, vocês não vão ter alguém que realmente ama vocês e vocês vão ser levados a uma vida que não glorifica a Deus por causa das mentiras que vocês estão deixando na vida de vocês. E ele fala: é por isso que eu estou escrevendo. Não porque eu sou contra vocês, mas porque eu amo vocês, porque eu quero ver vocês bem, porque eu quero cuidar de vocês. Então eu preciso falar essas coisas, eu preciso questionar essas pessoas, eu preciso chamar a atenção dessas coisas erradas, porque eu amo vocês, eu quero ver vocês bem. Então o coração de Paulo é sempre amor, sempre cuidado, sempre de ver como ele pode ajudar a igreja, não de ser um peso para a igreja, mas de amar, de cuidar. Então, precisamos aprender com o exemplo de Paulo, o sacrifício de Paulo, e ver que ele sempre foi o sacrifício para poder ter o poder de Deus na vida dele e para poder alcançar as pessoas, né? Mostrar o amor de Cristo. Que nós podemos ser assim, nós precisamos crescer muito, né? Mas como é bom ver o exemplo dele e que nós podemos aprender. Amém? Foi capítulo 12, só mais um capítulo.